bem para lhe ouvir. Nós gostaríamos de ouvir a reflexão e a reflexão que vai propor também ao pré-candidato os auditores de contas do Tribunal de Contas do Estado na pessoa do nosso amigo presidente Josué Martins. Muito obrigado pelo convite. Igual, é importante agradecer a presença do candidato Rossetto, porque se expor ao debate, nem todos os candidatos estão se dispondo a fazer isso. A gente tem tido algumas conversas chamando para debate alguns candidatos e está difícil ajustar as agendas, então é preciso reconhecer isso. O Sindicato de Auditores do Tribunal de Contas tem integrado um movimento estadual e nacional chamado Auditoria Cidadã da Dívida Pública, e a gente tem tratado muito sobre essa matéria. E meu questionamento vai exatamente em relação a como enfrentar esse tema, né? A dívida do Estado no final do ano, junto à União, renegociada, estava em torno de 58 bilhões de reais, 58,7 bilhões de reais, mais ou menos. É um valor bastante significativo. Ela foi contraída lá em 98 com 9,5 bilhões, se pagou 25,67, ainda devemos esses 58. Né? Um ano depois de ter sido efetuada a negociação da dívida, os auditores do Tribunal de Contas fizeram um relatório no qual concluíram que, a exemplo do que o senhor citou na sua fala inicial, não foi um bom negócio para o Estado. E realmente não foi, porque aquilo que era para resolver o nosso problema, e, portanto, o que se esperava da renegociação é que a dívida caísse a patamares civilizados, ela se manteve em patamares elevados. Né? E o que a gente percebe dos estudos que temos feito é que a dívida tem sido usada como um mecanismo muito mais de submissão dos entes federados, em especial os maiores entes, não é à toa que Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, que são os maiores estados da nação, são os mais endividados. Então, se organizou um grande esquema a partir do qual se opera um controle financeiro sobre os estados. Né? E a última cartada desse esquema é o chamado regime de recuperação fiscal. Né? Um regime que tira do âmbito do Estado a autonomia. Se antes já se restringia bastante a autonomia de gestão financeira do Estado, lá em 98, agora a gente sequer vai precisar de um secretário de finanças no Estado, porque as finanças serão geridas por uma chamada, que eu tenho chamado uma tríade interventora, que vai se instalar na Secretaria da Fazenda. Bom, o regime de recuperação ainda, embora o governo do Estado tenha autorização para assiná-lo, e está trabalhando para isso, ele ainda não foi assinado. A minha pergunta em isso não tendo ocorrido, o senhor vai assinar esse regime? E, em tendo ocorrido, qual é a alternativa que o senhor propõe a essa situação que vai simplesmente tirar do âmbito do governo estadual a capacidade de gerir autonomamente as suas finanças? Então, presidente Josué, complementando o trabalho dos nossos auditores, você é muito objetivo aqui. Eu tenho a minha opinião contrária à assinatura desse projeto. Esse projeto acordado entre o governador Sartori e o Temer é ruim para o Estado do Rio Grande do Sul. Ele aprofunda a crise fiscal, ele é um projeto que, na minha opinião, carrega uma irresponsabilidade fiscal. Por quê? Porque ele adia o pagamento dessa dívida por 3 ou 6 anos com juros e correção monetária e condiciona o Rio Grande do Sul a vender o seu patrimônio público e a não contratar novos servidores públicos. Isto é insustentável para o Estado do Rio Grande do Sul. Portanto, é um mau projeto. Eu digo de uma forma muito clara, nós temos trabalhado com a nossa bancada do PT tem trabalhado para a não aprovação desse projeto, porque ele é ruim. Eu penso, inclusive, que o atual governo não tem autoridade política mais, porque está em final de seu governo, para enfrentar temas dessa natureza. E, por fim, quero ser absolutamente claro. Assinado, caso haja uma maioria ilegítima que assine esse tratado, eu vou denunciar esse processo. Eu não aceitarei esse projeto para o Estado do Rio Grande do Sul, porque ele é danoso, ele aprofunda a crise do Estado do Rio Grande do Sul. Nós temos que pensar outras alternativas para o Estado, e é isso que nós temos debatido. O primeiro delas, nós temos que imaginar um cenário
de um próximo cenário, de uma próxima estrutura política eleita no Brasil. Nós teremos um novo presidente da República, novos governadores e uma nova realidade política. O atual governo já não paga essa dívida, desde 2016. Essa é a situação. O atual governo não paga essa dívida e esta dívida não pode ser paga nessas condições. O Rio Grande do Sul não tem condições de pagar essa dívida nessas condições. É importante que o Josué traz para nós. Nós estamos pagando há 20 anos essa dívida e ela começou com 60 bi e está em 60 bi por conta das condições ruins que foi negociada de juros e correção monetária. O atual governo pretende pagar mais 30 anos. Eu tenho dito, aqueles que nos acompanham, que nenhum país que perdeu guerra, nenhum país perdedor de uma guerra, foi submetido a pagar a sua dívida, ou uma dívida, por 50 anos nessas condições. Essa é uma verdadeira boia de chumbo sobre as finanças do Rio Grande. Nós vamos debater isso com o próximo presidente eleito. Nenhum Estado suporta isso. O Rio Grande do Sul, o Rio de Janeiro, inclusive, entrou nesse processo. E ninguém pode me dizer que a condição fiscal do Rio de Janeiro melhorou. Nós vamos estabelecer uma grande negociação altiva, séria, com responsabilidade, com o Rio Grande do Sul e com o país, articulando com os governadores eleitos e com o novo presidente um outro acordo que envolve a questão da dívida. Eu vou ser também muito claro. Não é possível que o governo federal, que constrói a recessão econômica e que joga o Rio Grande do Sul numa recessão econômica, nós estamos há 3 anos sem crescimento econômico. Isto provoca uma queda enorme na receita do Estado. Nós não podemos imaginar volta de um pagamento dessa dívida sem crescimento econômico, superávit, condições que o Rio Grande do Sul possa ter de honrar os seus compromissos com o seu povo, que é a prioridade absoluta para mim. Se nós temos compromissos e governar é fazer escolhas, as escolhas fundamentais que eu quero fazer como governador é honrar os compromissos que eu tenho com o povo gaúcho. E, a partir disso, rediscutir, como já fizemos no âmbito do governo federal, um novo acordo viável e responsável, que vai envolver a dívida, que vai envolver o ressarcimento da Lei Candir. O Rio Grande do Sul perde, e hoje nós temos uma condição que nunca tivemos. Nós temos hoje uma decisão do Supremo Tribunal Federal que ajuda os estados exportadores. Nós temos uma condição legal hoje que nos coloca como credores do governo federal em torno de 4 bilhões de reais. Nós temos que enfrentar isso e defender que esse recurso venha para o estado do Rio Grande do Sul. Emenda Constitucional 95, que garante, que deve garantir a responsabilidade do governo com os estados e municípios do Rio Grande. A dívida, a Lei Candir, a volta do crescimento, a volta dos investimentos ao Estado, vai fazer parte de uma grande agenda política que nós vamos defender a partir das eleições, do resultado das eleições desse ano. Não é possível pensar o país continuando esse processo que vem destruindo a nação, vem destruindo os estados e vem liquidando com os municípios na sua capacidade de responder. E, na minha opinião, nós vamos ampliar esse diálogo e construir uma base política e legal para reposicionar o Rio Grande, em aliança com os nossos municípios, de outra forma na Federação Brasileira, de tal forma que a gente possa voltar a crescer e os recursos que nós geramos com o nosso trabalho no estado do Rio Grande do Sul fiquem aqui. Fiquem aqui e sejam base para uma retomada dos investimentos públicos e da melhoria do serviço no estado do Rio Grande do Sul. Eu encerro dizendo que este movimento, como os movimentos que faremos internamente, é base para que a gente possa recompor pagamento em dia do salário dos servidores, prioridade absoluta minha e condição para a retomada da estabilidade do serviço público ao povo gaúcho.